A paz esteja com todos. Meu nome é Miguel, tenho 70 anos, sou um discípulo de Emanuel, Justiça Nossa. Tenho um compromisso com ele de anunciar sua palavra segundo a reta justiça. E convido a todos que façam o mesmo. Tema: só nos ensinaram mentiras. Começando pelos dias da semana, o Criador criou a semana composta de 7 dias e os numerou. Exemplo: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E no sétimo dia reservou para si, abençoou, santificou e descansou nele, e nos mandou guardar como sinal eterno entre ele e nós. E seu nome é Shabbat. Porém o maligno, o anjo destruidor, o pai da mentira, através de seus filhos adulterou todos os dias. Chamando o primeiro dia de domingo, o segundo dia de segunda-feira, o terceiro dia de terça-feira, o quarto dia de quarta-feira, o quinto dia de quinta-feira, o sexto dia de sexta-feira e o sétimo dia de sábado. Isso significa que cada dia da semana é oferecido a um demônio. Confira. Os nomes dos dias da semana na maioria dos idiomas derivam dos nomes dos planetas clássicos na astrologia helenística. Esse sistema de nominata de planetas foi introduzido no Império Romano durante a Antiguidade Tardia, associado a alguns deuses olímpicos. Em algumas outras línguas, os dias da semana são nomeados conforme as divindades correspondentes da cultura regional. Domingo, dia do Sol. Na mitologia nórdica, o Sol era personificado pelo deus Sigel. Segunda-feira, dia da Lua. Já a Lua era personificada pela deusa Mani, irmã de Sigel. Terça-feira, dia de Marte. Deus do combate e dos céus, foi precursor de Odin. Quarta-feira, dia de Mercúrio. O pai de todos, era o líder dos deuses nórdicos e vivia em Asgard. Quinta-feira, dia de Júpiter. Um dos deuses mais conhecidos, Thor é o deus do trovão e filho de Odin. Sexta-feira, dia de Vênus. Deusa da fertilidade, amor e união, é a esposa de Odin e madrasta de Thor. Sábado, dia de Saturno. O único dia que manteve sua origem romana, seu nome homenageia o deus Saturno. Observação: algumas informações foram retiradas do Wikipédia. Os nomes dos dias da semana têm origem na mitologia nórdica presente nos dias da semana em inglês. E na mitologia romana são os nomes dos planetas, que são nomes de divindades romanas. Com qual finalidade o inimigo fez isso? Roubar a nossa fé, corromper a nossa consciência, encher nossos corações de mentiras e assim nos destruir. Uma advertência para todos aqueles que querem verdadeiramente se salvar. É bom lembrar que o nosso Salvador é o Senhor do Shabat e não do domingo. Confira. Pois o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Mateus 12 versos 8. É bom lembrar também. Quem não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Mateus 12 verso 30. Portanto, quem não tem o sinal do Shabat em si, tem o sinal do maligno, que é o domingo. Aquele que tiver dúvidas é só conferir o próximo texto. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4 verso 4. E assim cada um escolhe como vai conduzir sua vida, se subir as palavras do Criador ou do diabo. Porque sem dúvidas o domingo não veio da boca do Criador e sim da boca do diabo através de Constantino. Confira. Decreto de Constantino. O chamado Edito de Constantino foi uma lei do imperador romano Constantino proclamada em 7 de março de 321 DC. O seu texto dizia que todos os juízes, e todos os habitantes da cidade, e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol, não obstante
Atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Significado de domingo. Diz Solis, dia do sol. E quem é o deus do sol segundo a mitologia? Mitra é o deus do sol, da sabedoria e da guerra na mitologia persa. Foi dedicado à divindade pagã chamada Sol Invictus, muito importante no culto imperial. E foi justamente um imperador romano, Constantino o Grande, que fundiu as duas tradições em uma. Assim, o mesmo César que legalizou a religião cristã pelo Edito de Milão, em 313, que mais tarde fundaria Constantinopla como capital romana do Oriente, seria santificado, decretou em 7 de março de 321 que o antes chamado Dies Solis seria observado como feriado civil obrigatório. Mais uma vez chamo a atenção dos leitores para que não creiam nas pregações mentirosas, antes exijam provas, livro, capítulo e versículo. Seja ele quem for, seja ele padre, pastor ou bispo. Com relação ao Shabat, vamos ver o que o nosso pregador nos diz. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras como Deus descansou das suas. Hebreus 4 verso 9. Veja bem a escolha que você vai fazer agora para no futuro não sofrer. Lembre-se. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 verso 7. Poucos são os pregadores que se pautam na verdade, por isso precisamos estar atentos. A nossa única fonte é a Bíblia, e apesar de os homens maus terem deturpado maliciosamente, nosso Criador também preservou suas leis e a sua justiça nela para nos salvar. Não se esqueça de examiná-la para seu próprio bem, pois isso é mandamento do Salvador. Por exemplo, os religiosos dizem que o Salvador ressuscitou em um dia de domingo. Isso é uma grande mentira, porque o Criador não criou nenhum dia chamado domingo. O Evangelho diz que foi no primeiro dia da semana, e assim fica confirmado mais uma grande mentira. Muitas pessoas passaram muitos anos ouvindo e crendo nessas mentiras. Se é isso que vocês querem, continue. Amem suas religiões. Porém fiquem sabendo que nenhuma mentira vem da verdade. E ninguém pode agradar a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6 verso 24. Aconselho 2 vídeos para os que afirmam que Jesus é Deus. Veja os vídeos com atenção. E se você ama a verdade, com certeza eles vão mudar sua vida. Eu tenho 70 anos e a maioria deles passei lendo e estudando a Bíblia e tenho procurado atentamente o assunto da Trindade, e tudo que encontrei podemos conferir no próximo texto. Eu e o Pai somos um. João 10 verso 30. Este é mais um assunto que não se sustenta perante a Bíblia. Finalizo oferecendo esse verso para todos. João 12 verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. 48. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Mais um verso para confirmar. 1 Coríntios 6 verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22 verso 15. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Amém.